que ele E tá no... agora? Agora foi, Jamil. Nossa, visual Perfeito, bonito aí. perfeito. Perfeito, Fabiola, bom dia, Bom Josias dia. Tales, Kennedy, bom dia a todos. Olha, Fabiola, o patriotismo, ele é só um instrumento. Ele não é, o centro de qualquer tipo de decisão tomada por uma família aqui na periferia de Nova York. O patriotismo e mesmo qualquer outra dessas questões que a gente colocou, elas são mobilizadores, mas elas não definem a vida de uma sociedade, de uma família. O que define é a capacidade daquela família de chegar ao final do mês, de permitir que o seu filho tenha uma vida melhor do que a sua, ou do seu pai, da sua mãe. O que vingou nessa eleição foram vários elementos, mas dois aí principais. E é por isso que eu insisto, essa é uma eleição que precisa ser escutada por todas as democracias do mundo, por todas as democracias que pretendem, pelo menos, ter como missão atender ao público, ao cidadão. Primeiro recado, as democracias precisam ter proteções, mecanismos de proteção contra a desinformação, contra a fraude, não contra a fraude no que se refere apenas ao voto, mas a fraude da utilização do sistema para chegar ao poder. Então, sim, ponto número 1, as democracias precisam ter algum tipo de proteção para que elas não sejam utilizadas, como elas foram aqui nos Estados Unidos, para que um grupo chegue ao poder. Ponto número 1. Agora, ponto número 2, absolutamente, ao meu ver, fundamental. Se os partidos progressistas, se os partidos que vingam, vamos dizer assim, com a sua missão democrática, se os partidos de esquerda, no caso da América Latina mais especificamente, não entenderem que a população quer uma vida melhor, que de fato essa população precisa ter ganhos reais na escola, na educação, no emprego, etc., não há comunicação, não há alerta sobre o risco para a democracia que vá fazer uma família ou milhões de famílias mudarem de opinião. Então, é um alerta para todas as democracias, é um alerta para todos os movimentos progressistas e democráticos do mundo, de que a democracia envolve dar direito a todos, envolve ação concreta, não envolve só cálculo eleitoral. Vamos fazer, como até tem uma colega que sempre diz isso, Juliana Monteiro, que sempre diz, não é você fazer cálculo eleitoral por uma ampla coalizão, uma frente ampla, etc. Não, não é para a eleição, é para a existência justamente dessa democracia, ela precisa dar resultados. Olha, Fabiola, ontem eu fui ali no Bronx e em Harlem, e eu vi uma cena que eu tenho certeza que aquela pessoa, se ela tivesse sentido, de alguma forma, atendida pelo sistema, ela teria votado pelos democratas, ela teria votado pela Câmara, que tinha, vamos dizer assim, a mesma origem dele. Mas não, ele passou em frente a uma sessão eleitoral mostrando o dedo do meio da sua mão e dizendo e gritando: vocês passaram 4 anos me ignorando e agora querem meu voto? Então, aquela pessoa especificamente não foi votar. Agora, essa mesma raiva, essa mesma indignação, esse mesmo abandono também gera o eleitor que vai buscar justamente na extrema-direita essa resposta. Ele não vai encontrar na extrema-direita essa resposta. A gente viu o que aconteceu no Brasil, a gente viu em outros lugares do mundo, mas esse é um voto que a gente precisa estudar, analisar e entender por que é que alguém do calibre, vamos dizer assim, de Donald Trump, que mentiu, ofendeu, foi julgado, etc., ainda assim consegue chegar e arrebatar milhões de votos, inclusive das periferias desse país. Então, não é uma eleição apenas que a gente deve considerar como, vamos dizer assim, um impacto americano. Eu acho que todas as democracias e todos os partidos progressistas precisam olhar com muita honestidade o que está acontecendo aqui e avaliar como fazer a partir de agora. Você até fez uma coluna sobre isso e é muito interessante, desse alerta para as democracias do mundo, né, Jamil? E aí você até terminou aí a sua fala falando por quê
né? Eu te pergunto rapidamente, por quê? Qual é o sentimento? Por exemplo, essa vitória desse jeito do Trump não te surpreendeu? Você vinha falando a respeito disso, né? O que você estava sentindo, você ouvindo as pessoas aí desde quando você chegou nos Estados Unidos, né? Por que as pessoas escolheram Trump? O porquê, obviamente, vai muito do individual. Agora, o motivo é porque eles foram abandonados pelos aqueles partidos tradicionais. Então, eles vão buscar algum tipo de opção. Uma opção é a abstenção? É. A outra opção é você, obviamente, votar por um candidato que se apresenta como um antissistema. A gente sabe, conhece toda a história. Esse ressentimento, esse rancor em relação ao sistema, esse sentimento de humilhação, e é isso que eu vi em muitas pessoas, né? Olha, eu sou humilhado pelo sistema, e eu, como humilhado pelo sistema, não posso voltar a dar um voto àquele partido que tradicionalmente sempre vem me dizer que a democracia é fundamental, e a gente sabe disso, mas ele vem dizer que a democracia é fundamental, mas depois da eleição me abandona aqui nessa periferia, ou me abandona aqui nessa minha posição de vulnerabilidade. Enquanto isso não for entendido, eu não consigo entender, eu não consigo imaginar que a gente vá fazer qualquer tipo de reviravolta, que os partidos progressistas vão voltar a convencer a população e seduzir com a sua mensagem. Não adianta você falar do risco da democracia, de que ela pode acabar, se ela nunca chegou para uma parcela gigantesca da população. Então, como é que você recruta um grupo para defender a democracia, garantindo que ela tenha direito a ter direitos? Você só recruta essa linha de frente, essa trincheira de defesa da democracia, se aquela pessoa pensar, olha, de fato, se eu perder isso, eu vou perder muita coisa, né? E ali, esse recrutamento ele precisa acontecer. E ele precisa acontecer com direitos. Não existe outra... É claro que, como o Thales falou, a comunicação é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma que a comunicação é fundamental. Mas se do outro lado dessa comunicação não houver uma transformação real da vida dessas pessoas, por que é que elas vão se importar? Precisa ter o que comunicar, né? Precisa ter o que comunicar. Exatamente. Já que a gente está falando bastante aqui sobre o impacto da economia nos Estados Unidos para essa decisão do eleitor, vamos trazer isso para o Brasil também, porque essa eleição americana, a eleição de Donald Trump, já tem impacto na economia aqui no país. Estou falando sobre o dólar, que amanheceu em alta, subiu, beirando aí quase os 6, mas agora já está num ritmo de alta um pouco menos intenso, chegou a bater aí uma alta de quase 1,70, pelo que eu estava monitorando aqui. Nesse momento, a alta do dólar comercial está em 0,95%, cotado a R$ 5,80. Bolsa de Valores abre em alta estável, alta de 0,11%. Neste momento, a economia reage desta maneira. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se pronunciou a respeito da vitória de Donald Trump. Estávamos falando sobre a preocupação do Brasil e as relações com os Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Haddad, disse que o dia amanheceu mais tenso nos mercados em função do que foi dito na campanha pela presidência dos Estados Unidos, em que Donald Trump saiu vitorioso nesta madrugada. A Haddad ponderou, contudo, que o discurso da vitória já é mais moderado do que a campanha e que o Brasil deve cuidar de casa. Diz ele, abre aspas, na campanha foram ditas muitas coisas que causam apreensão, não no Brasil. Temos a fala do Haddad? Vamos embora, vamos ouvir. Então, o dia amanheceu no mundo, o dia amanheceu mais tenso, em função do que foi dito na campanha. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, nós sabemos que isso já aconteceu no passado, né? As coisas às vezes não se traduzem da maneira como foram anunciadas. E o discurso pós-vitória oficiosa, né? Não é oficial ainda, mas após os primeiros resultados, já é um discurso mais moderado do que o da campanha. Então nós temos que aguardar um pouquinho e cuidar da nossa casa, né? Cuidar do Brasil, cuidar das finanças, cuidar da economia, para ser o menos afetado possível, qualquer que seja o cenário externo. O Jamil levantou a mão. Fala, Jamil. Fabiola, porque, desculpa, de novo falar, aí o Haddad está cometendo um equívoco.
falar que o Trump, depois de assumir a presidência, não adota exatamente o que promete, que é isso que ele, a mensagem do Haddad era basicamente isso. Não, uma coisa é a campanha, outra coisa é o governo. Olha, não foi isso que aconteceu em 2016, tá? Em 2016, o Trump veio ao poder, o que ele não conseguiu implementar, o que ele não implementou é porque ele não conseguiu, mas não porque ele não quis. Né? Então, eu ouvi de muitos líderes internacionais, inclusive do ex-diretor da OMC, o Roberto Azevedo, que também dizia, não, essa questão do protecionismo, vamos ver, a gente sabe muito bem que uma coisa é eleição, outra coisa é governo. O Trump chega no governo e instaura uma guerra comercial contra a China e contra o mundo. Então, e desmonta a OMC. Né? Então, vamos deixar aqui muito claro que uma das novidades, entre aspas, do trumpismo é de aplicar o que ele promete, ou que ele tenta prometer, pelo menos na campanha eleitoral. Então, eu não contaria com essa história de que, não, campanha é campanha, governo é governo. Em primeiro lugar, isso. Agora, o segundo ponto é um ponto, eu acho, importante a gente entender aqui. As medidas planejadas por Donald Trump para a economia americana, elas são inflacionárias. Elas podem levar a uma maior inflação aqui nos Estados Unidos. Fala, como assim? Claro, porque a ideia é de você proteger o mercado, você colocar tarifas contra produtos estrangeiros. Quando você faz isso, os produtos estrangeiros eles não têm como entrar ou entram com preço mais elevado e, claro, existe um acréscimo dos preços internos dos Estados Unidos. Então, sim, é considerado como um potencial fator de inflação nos Estados Unidos. Se isso acontecer, a gente sabe que o Fed vai ter que agir, vai ter que elevar a taxa de juros. Se o Fed elevar a taxa de juros, a gente sabe o que acontece no Brasil. Então, Olhando esse é aqui, um ponto direto. sim, a gente olhando para a economia brasileira, até tem uma pessoa que participa aqui, o Danilo, ele manda uma mensagem e falou assim, falando, aí olha para a economia brasileira, esse dólar quase a R$ 6, a gasolina altíssima, e os preços subindo, a inflação, e aí as pessoas vão falando e tendo uma leitura da economia brasileira. Vamos lá, Josias, rapidamente aqui para a gente girar todo mundo também. A economia brasileira, o Haddad com essa fala, acerta, erra, o que a gente pode esperar da economia brasileira diante da vitória de Donald Trump? A frase do Haddad pressupõe a existência de um Donald Trump moderado, né? A semelhança é muito grande entre esse Trump moderado e Papai Noel. São duas fantasias, né? Não existem, né? E, de resto, o ministro tem um desafio grande, que é fazer com que as contas nacionais, as contas do Brasil, abandonem o universo do faz de conta também, né? E o Haddad, no início do terceiro mandato do Lula, ele disse que fecharia os ralos do patrimonialismo brasileiro. Diz que ia caçar jabutis, os jabutis que invadem normalmente a estrutura tributária do Brasil, né? Ele estava obcecado pela ideia de colocar os ricos dentro do imposto de renda. E agora nós temos aí 500 bilhões de reais escorrendo anualmente ainda por esses ralos do Estado patrimonial brasileiro e salvaram-se todos os jabutis. E não restou ao ministro Haddad senão a alternativa de equilibrar as contas pela via do corte. Então ele precisa agora de alguma coisa em torno de 50 bilhões, é improvável que ele consiga, e está, se você analisa as coisas que estão passando pela mesa da Fazenda, do Planalto, do Planejamento, estão discutindo ali abono salarial, seguro-desemprego, pensões do BCC, os pisos orçamentários da saúde e da educação, são todos itens, verbetes que passam pelo bolso do brasileiro. Estão pensando em morder o bolso do pobre brasileiro. E, simultaneamente, está aprovando na Câmara um projeto para reabrir os cofres das emendas parlamentares, que estão bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal. Aprovaram ontem à noite na Câmara, está avançando. Precisava dar transparência, rastreabilidade às emendas. A transparência é de copo de requeijão, é uma coisa, é uma brincadeira. Estão ainda mantendo emendas secretas a essa altura, e a rastreabilidade é de meia tigela. Estamos falando de 50 bilhões de reais em emendas, justamente o que está precisando o ministro. Então, a tesoura, Fabiola, nunca passa por esse lado do patrimonialismo brasileiro, seja o patrimonialismo empresarial, patrimonialismo legislativo, e os jabutis continuam lá. Então, esse é o dilema do ministro. O ministro precisa convencer hoje o próprio PT,
PT está contra a movimentação do ministro Haddad. Agora, essa eleição nos Estados Unidos mostra a importância de você colocar as contas nos trilhos, para que lá, durante o ano eleitoral, o Lula possa fazer política pública, de maneira a se apresentar de alguma forma mais sedutor ao eleitorado. Hoje ele está aí aprovado por 36%, segundo o Datafolha, o que é muito pouco. O Bolsonaro tinha, na mesma altura, esse mesmo percentual de aprovação e não se reelegeu. Então, é preciso que as pessoas prestem atenção na movimentação do ministro Fernando Haddad. Bom, falando ainda de economia,